Olá, boa noite. Eu sou Irineu Guarnier Filho e está começando o Ponto de Conexão de hoje, que vai falar sobre o ECA Digital, que entrou em vigor nesta terça-feira, dia 17 de março, com regras para proteger a proteção digital de crianças e adolescentes. Entrou em vigor hoje o chamado ECA Digital, uma nova legislação que promete mudar a forma como crianças e adolescentes navegam, interagem e consomem conteúdo na internet. A proposta nasce com um objetivo claro: ampliar a proteção dos menores em um ambiente cada vez mais presente e muitas vezes pouco regulado na vida cotidiana. Entre as principais medidas está a obrigatoriedade de vincular contas de usuários com menos de 16 anos às de seus responsáveis, permitindo maior supervisão. As plataformas também passam a ter o dever de monitorar essas contas e adotar, desde a concepção de seus produtos, mecanismos que evitem o uso compulsivo e reduzam riscos associados ao ambiente digital. Mas até que ponto essa nova regra protege ou invade a privacidade? Qual é o limite entre responsabilidade das famílias, das empresas e do Estado? E na prática, como essas mudanças vão impactar jovens, pais e o próprio modelo de negócio das plataformas? É sobre isso que vamos conversar a partir de agora, aqui no Ponto de Conexão. E para falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, está aqui comigo ao vivo no estúdio esta noite, Luiz Carlos Gomes Filho, advogado, especialista em Direito Digital. Doutor Luiz Carlos, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Irineu, boa noite, Cristiano, boa noite, Alice. É um prazer dividir a mesa com vocês. Também está conosco Alice Fernandes, delegada de polícia, titular da 3ª Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Porto Alegre. Doutora Alice, boa noite, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no POM. Boa noite, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com os demais colegas falando sobre esse tema tão importante. E completa a nossa bancada desta noite, Cristiane Delamea Corrales, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, Infância e Juventude do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Doutora Cristiane, boa noite. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Ponto de Conexão. Boa noite, Irineu. Boa noite aos colegas aqui de bancada e a todos que aqui nos assistem. Imagino que a sua agenda hoje deve ter sido bastante pesada, né? Porque eu lhe vi em outros programas de TV hoje, né? Por um ótimo motivo, porque estamos em um momento histórico na proteção de crianças e adolescentes, né? Uma lei justamente necessária, que já deveria até ter ocorrido há mais tempo, né? E agora o grande desafio é implementá-la. Exatamente. Nós fizemos vários programas aqui o ano passado e esse ano, e a gente falava muito isso, né? O ano passado o ECA completou 35 anos e ele foi criado quando ainda a internet engatinhava, não tínhamos redes sociais, não tínhamos nada disso. De lá para cá, a tecnologia evoluiu muito, tecnologia de comunicação, enfim, e o Estatuto, de certa forma, ele não pôde atender a toda essa demanda. Claro, tínhamos o Código Penal, tínhamos outros dispositivos legais aí para punir, enfim, mas este é diferenciado, né, doutor Luiz Carlos? É muito específico e é focado na questão digital, né? Perfeito, Irineu. Eu gosto muito dessa analogia, né, de que o ECA Digital, ele nada mais é do que uma atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente, que já é vigente no Brasil desde a década de 90. Sim. Como tu bem comentaste, daquela realidade dos anos 90... Era outro mundo. Era outro mundo. A internet era pouquíssimo acessível, se não acessível para a grande maioria da população. Ainda se usava, né, o termo de entrar na internet. Ficavam-se em computadores que eram em salas divididas, às vezes um computador por família. Sim. E o acesso era muito limitado. Internet de escada, levava uma hora para conseguir. Perfeito. Linha. Tudo isso facilitava a supervisão. E hoje em dia, né, uma nova realidade onde nossos celulares são verdadeiros computadores, isso está acessível, está mais acessível para crianças e adolescentes em geral. É muito importante assim, que a gente tenha um regulamento específico para essa questão tecnológica.
Doutora Alice, o que a gente viu hoje, leu sobre isso, sobre o ECA digital, realmente um avanço extraordinário. Acho que o Brasil está dando um exemplo para o mundo aí. Agora, isso vai depender muito também do apoio das famílias, né? Vocês lá na Delegacia da Proteção à Criança conhecem bem esse problema e sabem que muitas dessas crianças não têm, muitas vezes, um apoio, um cuidado por parte da família. Se a família não abraçar isso aí, não vai funcionar, né? Sim, a proteção da criança, na verdade, é um dever de todos nós como sociedade, né? E acho que o grande avanço dessa lei é trazer as grandes empresas, as big techs, chamar elas para essa proteção e para esse cuidado. Mas isso não tira o campo de atuação da família, que acaba sendo o principal, afinal é onde a criança tem esse contato dia e noite. Não pode lavar as mãos, né? E dizer, olha, claro, inclusive podem ser responsabilizados por uma omissão. Né? Embora essa lei não tenha trazido especificamente algum crime, toda essa proteção que ela traz acaba refletindo nos crimes que a gente já tem no Código Penal. Então, temos penalização, sim, e agora também em meio digital. Muito bem. Doutora Cristiane, nós precisamos aí de vários engajamentos, da família, né? E principalmente das Big Techs, né? que a doutora Alice falou. Nós precisamos do apoio dessas empresas. Como tem sido a receptividade? A gente sabe que isso aí já está em processo, já está em andamento. Ontem mesmo eu recebi uma comunicação aqui no WhatsApp dizendo que a partir de agora deveria ser compartilhado com as crianças da família, o pai pode acompanhar e tal. Tem havido receptividade? Vai haver colaboração para isso? Porque é fundamental, né? Se eles não aderirem... A partir do relato da Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o nosso órgão regulatório agora, que vai fiscalizar do ponto de vista nacional o cumprimento do ECA digital, o que nós temos é de que vai ser implementado e que as empresas vão se regularizar e já estão, desde a aprovação da lei, implementando suas ferramentas para atender o que ali preconiza. Então, isso vem de setembro do ano passado? Há 6 meses, né? Foi então eles tiveram 6 meses para se adaptar. Para se adaptar. Nós ainda aguardamos um decreto que vai regulamentar o ECA digital e que vem a dizer de uma forma detalhada ainda, além do que as obrigações que já estão definidas de uma forma bem objetiva que cabem às empresas ali a partir do ECA digital. Então, aguardamos para o mês de março para ver de que forma a agência vai regulamentar, talvez conceda mais algum prazo especificamente para algum ponto, mas já estamos acompanhando várias plataformas que já estão implementando, principalmente a aferição de idade, que eu acho que é o pressuposto, né, de uma grande mudança que coloca, porque para nós podermos separar no meio digital e poder colocar um conteúdo apropriado para crianças e adolescentes e afastar o conteúdo impróprio ou proibido em lei, que elas não tenham acesso. O ECA já começa falando, né, na proteção integral, no melhor interesse da criança e do adolescente, e isso deve pautar o desenvolvimento de qualquer produto ou serviço por essas empresas. Então, importa lá do ECA para o ECA digital esses preceitos, né, basilares de quem atua na proteção da infância e juventude. Então, isso deve pautar todas as decisões dessas empresas, inclusive a atuação de nós que vamos fiscalizar a implementação. E a aferição de idade é um divisor de águas, né? Porque não é mais autodeclaratório, ou seja, não é como era antes. Não basta a criança ou adolescente dizer a idade que quiser. Antes era 13 anos o mínimo, né? Para poder entrar numa rede social. Embora isso nunca tenha sido muito respeitado. Mas nunca foi respeitado porque era autodeclaratório. Então, agora, taxativamente, ficou expresso de que não pode ser esse o critério utilizado para aferição de idade, que precisa ter outras formas de confirmar essa idade. Quem mentiu lá atrás, que tinha 20 anos, 30 anos, não vai ser punido, ninguém vai ser punido por isso. Vai refazer o seu cadastro ali na conta, é isso? Exatamente, aí tem um papel importante, uma missão para as famílias, porque elas sabem, né, que os seus filhos ali, ou as crianças e adolescentes da família, eventualmente abriram uma conta e omitiram a idade correta. Então, para que o sistema todo funcione bem, é preciso que a idade correta seja lançada ali
para que ocorra a efetiva proteção. Então, vamos aguardar se a Agência Nacional de Proteção de Dados vai lançar mais alguma obrigatoriedade de ferramenta, além de uma outra forma de aferição de idade que não seja autodeclaratória, que não seja simplesmente a pessoa falando para aquelas contas que já estavam abertas e em funcionamento, né? Que esse é o nosso grande desafio para que não fiquem para trás. Mas hoje temos ferramentas para isso, né? Reconhecimento facial, os próprios algoritmos estão muito avançados, conseguem filtrar isso. Acho que a tecnologia não vai ser uma barreira para isso, né? Mas ainda aguardamos essa regulamentação que deve trazer mais algum detalhe. A gente já viu no Brasil, assim, boas intenções e ótimas leis não irem adiante por falta de regulamentação. Muita coisa ficou pelo caminho e não foi regulamentada até hoje. Essa regulamentação se prevê ainda para março? Vai ser rápida, assim? Talvez para esta semana, talvez no dia de amanhã. Estamos aguardando para qualquer momento. Poderia ter sido hoje, parece que foi remarcado para amanhã, então deve ser questão de horas aí para nós conhecermos ainda mais detalhes sobre como a regulamentação ela é fundamental. Exatamente. E algo que eu achei bem importante também é a questão do conteúdo impróprio, né? Do conteúdo proibido, ou seja, pornografia, qualquer conteúdo que fale sobre armamento, munição, cyberbullying, que incite a violência física ou psicológica, jogos de azar, né? As bets, né? O tabaco, cigarro, eletrônico, todo esse conteúdo, bebida alcoólica, é vedado para crianças e adolescentes. Então, a obrigação de a empresa, por conta própria, já dever excluir esse conteúdo do acesso de crianças e adolescentes, eu considero que foi um importante avanço, além de já prever que não é apenas o conteúdo que é direcionado para eles, mas é qualquer conteúdo que, em tese, poderia ser acessível a crianças e adolescentes. Então, essa mudança de concepção, para mim, também foi um grande ganho para a sociedade, para a proteção das crianças e adolescentes. É fundamental isso, né? O produto que as empresas vão oferecer para esse público, né? Porque antes eles tinham um cardápio ali de aberrações que estavam disponíveis a todos, e até se não aberrações, pelo menos conteúdos para maiores de idade que estavam ali acessíveis. Agora vai haver um cerco a isso aí também, né? Perfeito, é justamente esse ponto também trazido pela doutora Cristiane, que é desse autocuidado, assim, desse cuidado proativo que as plataformas vão precisar ter a partir de agora. Porque meios de mídia mais tradicionais, como televisão, rádio, mídia impressa, todos esses canais já estavam sujeitos a uma série de regras que também foram inauguradas lá com o ECA Digital na década de 90, mas que vinham sendo solenemente ignoradas pelas plataformas. Até porque elas dizem que não são empresas de comunicação, né? E aí se eximem de qualquer culpa e se colocam fora. Mas são, né? São empresas de comunicação, reproduzem conteúdo das mídias tradicionais, enfim. Se qualquer um de nós, jornalista, o canal de TV, vier aqui, fizer um programa ensinando como matar cães, como bater em mulheres, nós vamos ser presos, a emissora vai ser fechada. Mas as Big Techs sempre tiveram a pista livre para fazer esse tipo de coisa. Sim, pelo não controle editorial, né? Mas se a gente entra numa discussão sobre modelo de negócio, por exemplo, a gente percebe que o modelo de negócio é muito semelhante. Que é um modelo de negócio baseado em publicidade. Muito semelhante. Entrega conteúdo e cobra publicidade, né? Perfeito. E essa publicidade, desses aspectos que a doutora Cristiane muito bem levantou, que vão precisar desse cuidado adicional. Então, esse tipo de conteúdo não vai mais poder ser entregue a qualquer tipo de usuário. Vai sim sofrer uma série de limitação, e é também o que a gente espera com essa regulamentação que está para sair. Exatamente. Agora, antes que alguém levante essa questão, vamos esclarecer, né? Não se trata de censura, de cerceamento à liberdade de expressão, porque as pessoas muitas vezes se escudam nisso, se protegem. Não, mas a liberdade de expressão está em jogo e tal. Mesmo a liberdade de expressão, ela não é absoluta, né? Ela tem os seus limites, né? Então, neste caso, não se trata de censura, de cerceamento à liberdade. Não estamos retrocedendo nessa questão, que é importante para todos nós que trabalhamos com comunicação. Né? Com certeza.
A liberdade, ela não é absoluta, né? Ela encontra limite em relação a outros direitos que precisam ser assegurados, né? E crianças e adolescentes são prioridade absoluta, né? Já prevista na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles não têm maturidade suficiente para avaliar riscos, para definir conteúdos, né? Quem precisa fazer isso é o poder público, que está fazendo através dessa legislação, a partir de um clamor social, realmente, de que era, né, uma terra de ninguém, ou seja, estava assim num ponto em que estavam sem qualquer regulação, né? Então era necessário colocar sim limites, né, critérios e obrigações muito claras que estão previstas ali, né, em um dever não só apenas de proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, mas de uma comunicação transparente e acessível para os responsáveis dessas crianças e adolescentes. Então, além de trazer a ferramenta, que é uma obrigação da empresa, ela vai precisar fazer isso de uma forma acessível e que as famílias possam realmente entender qual é o caminho para esse controle parental, que também foi trazido pelo ECA Digital, né? E que nós precisamos contar com as famílias, com essa colaboração importante, porque é uma prevenção que nós estamos tratando, né? É um cuidado, é um acesso ao conteúdo gradualmente conforme a maturidade que eles vão atingindo. Claro. E nós temos cada vez mais precocemente um acesso ao ambiente digital por crianças de muito pouca idade. E quando as crianças não acessam esses conteúdos, às vezes elas são o conteúdo, né? Sim. E aí nós tivemos, no ano passado, vimos toda aquela questão, quando o influenciador Felca, a gente tem a imagem dele aí para mostrar, levantou aquela questão da adultização das crianças, erotização, enfim. Eram perfis mantidos por adultos, que hoje estão presos, e temos ali a imagem do Felca, e adultos que produziam esses conteúdos, né? Quer dizer, quando a criança não está assistindo, ela às vezes está sendo utilizada, está sendo usada, né? Eu acho que vocês veem muito isso acontecer, né, doutora Alice? Felizmente, muito pouco. Só que não sabemos se esse pouco é justamente porque as denúncias não chegam até a gente ou porque não acontecem tantos casos assim. E a Pode respeito haver dessa... subnotificação. Não, subnotificação com certeza existe, Sim. né? Mas a gente acredita que agora, com a questão da supervisão parental, os pais vão poder tomar maior conhecimento do que está acontecendo e vão poder trazer para a gente. E um avanço dessa lei também é a obrigatoriedade que as plataformas guardem esses dados, né? Porque muitas vezes essas contas são excluídas por conteúdo indevido e não são guardados os dados que a gente precisa para ter uma penalização daquelas pessoas. Sim. Ou Pode seja, ela vai fazer prova no inquérito. Exato. Ela vai fazer uma conta numa outra rede social ou com outro e-mail, com outros dados, falsos provavelmente, né? Mas a gente precisa desse mínimo para poder investigar e chegar nessas pessoas e, enfim, né, tomar as providências adequadas para que não se repitam com outras crianças, com outras pessoas em outras plataformas. Bom, parece que reconhecimento facial é uma das ferramentas mais importantes hoje para a gente ter aí a certeza de que esses usuários novos ou que já estavam na internet têm menos de 16 anos. Alguém pode argumentar, doutor Luiz Carlos, que com isso a gente abre mão da privacidade, essas imagens dessas crianças podem ser utilizadas e tal. Qual é a garantia que a gente vai ter de que essas imagens estarão seguras? Bom, o primeiro ponto é que o ECA Digital ele precisa ser lido e interpretado em conformidade com a LGPD. E a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma proteção adicional, uma camada adicional de cuidado para dados de menores. Sim. E o ECA Digital também traz que esses dados coletados unicamente para a função, né, para a finalidade de verificação etária, eles não podem ter essa finalidade desviada. Eles não podem ser utilizados, por exemplo, para perfilamento, para personalização de conteúdo. Isso tudo é também vedado pela lei, para garantir maior segurança e que também as plataformas consigam aplicar a melhor tecnologia que hoje a gente tem disponível, talvez para garantir essa confiança na verificação. Sim, provavelmente é a melhor. Perfeito, sem desvirtuar a finalidade daquele dado pessoal que é tratado para isso. Porque os pais querem ter essa segurança, né? Eles vão ceder as imagens dos seus filhos para essas empresas para ter o acesso à conta. Mas, evidentemente, que essas imagens ficarão sob custódia, sob proteção dessas empresas, né? E elas serão responsabilizadas por isso, né?
Uma questão que me preocupa um pouco é o seguinte: toda lei tem que ter, se diz que a lei tem que morder, né? Ela tem que punir quem descumpre a lei. Aqui não se fala em punições, né? O ECA Digital ele traz algumas sanções administrativas, tá? Inclusive seguindo também o modelo da própria LGPD. Como que funciona até agora, né? A gente depende sempre de uma ação judicial. Uma ação judicial que vai, então, gerar uma obrigação de reparação, algum tipo de indenização, ou até uma multa para as plataformas. Mas o ponto é que agora a gente vê isso direto no texto do ECA Digital. Então, sanções que podem ir desde uma suspensão do próprio serviço até interrupção. Isso está previsto. Está previsto. E também multas administrativas que ficam a cargo, então, da ANPD, né, de processos administrativos internos da própria ANPD, sem depender mais tão diretamente da justiça. A própria exclusão de conteúdo agora também ela é uma obrigação da plataforma, da empresa que fornece o produto ou serviço. Ela não precisa. No conteúdo proibido, então, ou esse que há muito prejudicial para as crianças e adolescentes, que é incontestável, obrigação, assim, independente de qualquer denúncia. Mas recebendo a denúncia também verifica e deve excluir. Antes era muito mais burocrático, demorado. Era preciso que um juiz ou o Ministério Público fizesse a denúncia. Exatamente. Né? Ou muitas empresas tinham sede em outros países não tinham representantes aqui no país. Então isso fazia com que se demorasse muito para chegar a quem realmente poderia tomar a providência. Então, houve uma desburocratização e essa celeridade vai nos garantir uma maior efetividade. Como é que conseguimos pular essa barreira aí? Como é hoje? Pois as empresas continuam fora do Brasil, né? Mas o ECA Digital coloca a obrigação de elas indicarem quem é o seu representante aqui no país. No Brasil. No mínimo um representante. Então, isso vai facilitar também para que nós possamos tomar uma providência caso a empresa não cumpra o seu dever de retirar automaticamente esse conteúdo inapropriado. Tecnologia para isso, para identificar um conteúdo inadequado para uma determinada idade, temos, né? Hoje os algoritmos fazem qualquer coisa. Né? Com certeza. É um discurso muito mais de risco, né, de proporcionalidade, que a plataforma opta ou não por direcionar, mas o fato é que a tecnologia hoje ela existe, ela é capaz de identificar um conteúdo com maior grau de risco em determinado caso, e como bem pontuado pela doutora Cristiane, também quando o próprio usuário identifica um conteúdo prejudicial ou inclusive nocivo a si próprio, seja também por denúncia dele mesmo. Como é que ele faz? Ele denuncia para a própria empresa? A própria entra lá plataforma e denuncia. Exatamente. A própria plataforma precisa ter um canal de denúncia. E um dos pontos também dessa regulamentação esperada é a criação de um canal nacional centralizado. Existe uma discussão se isso vai ficar a cargo da ANPD ou da Polícia Federal, né? A expectativa é que ficasse até então pela Polícia Federal, mas o fato é que vai existir sim esse canal centralizado que vai receber denúncias, que vai ter uma ponte direta com o Ministério Público, com as delegacias de polícia, para facilitar então esse cumprimento do ECA Digital. Até então a gente tinha esse canal só em âmbito internacional, né? Principalmente dos Estados Unidos. Lá eles têm diversos organismos internacionais que verificam as próprias plataformas. A plataforma Google, um exemplo das que mais denuncia, encaminha para eles e eles verificando que é do Brasil, via cooperação internacional com o Ministério da Justiça e com a Polícia Federal, nos encaminham. Agora é uma obrigação interna das plataformas aqui, verificando qualquer situação, também reportar a esse núcleo que está sendo criado, para então sejam tomadas as medidas legais. Também desburocratiza e acelera um pouco Com certeza. O alcance da lei, né? Porque o que se dizia era isso, né? As empresas também resistiam. Não, tem que ser notificado, precisa fazer uma notificação judicial e tal. E aí, enquanto isso circulava. Enquanto estava circulando. Aí depois de um mês retirava. Bom, mas aí já causou o mal que tinha que causar. Agora é imediato. Agora é rápido. Mas o principal fator, o que eu entendo assim, para a lei pegar, digamos assim, como a gente fala no Brasil, nós temos leis que pegam e leis que não pegam, né? Vamos ver tomara que pegue, né? Exatamente. Como trazido até pela doutora Alice no começo do programa, é o engajamento das famílias. Esse, para mim, é o fator principal. Sim. Porque o ECA Digital, ele não é uma terceirização dessa responsabilidade.
né? O estatuto original, digamos assim, ele já prevê que é uma responsabilidade compartilhada entre sociedade, familiares, responsáveis legais e governo. Sim. Então, isso precisa continuar acontecendo, né? As famílias precisam conhecer essas ferramentas agora, que são novas, que são disponibilizadas em razão do ECA Digital, né? E também, junto com seus filhos ali, ter conversas mais abertas sobre o tema, ter conversas mais transparentes, para que a criança e o adolescente também se sinta parte disso, também entenda de forma direta quais são os riscos e por que é importante, sim, que ele tenha essa conta vinculada, né, aos responsáveis legais. Porque esse fator de engajamento familiar é o mais importante. Não tem como a lei pegar, no meu ponto de vista, se a gente não tiver essa conscientização da sociedade. Mas, infelizmente, a gente vê isso, né, doutor, que muitas vezes os pais não colaboram. E aí, podem ser responsabilizados? Vão ser responsabilizados? Com certeza podem ser responsabilizados. Acontecendo algum dano para essa criança, aí, se ele pode, inclusive, a base vai ser o Código Penal? Isso, já temos essa... Sim. Na verdade, eles têm o dever, né? Eles têm um dever legal, eles são os garantes daquela criança. Então, acontecendo algo em decorrência da omissão deles, da falta de um dever de cuidado, eles podem, sim, ser responsabilizados. Porque normalmente se tem essa ideia, né, de que as leis que valem para o mundo físico, para o mundo real, não funcionam lá no mundo digital, no mundo virtual. Mas ele também é regido por leis, né? A lei também alcança esse meio digital. Mais recentemente vem alcançando, né? Porque não alcançava. É um desafio, principalmente a partir da pandemia, né? Crianças e adolescentes passaram a ter um acesso ao ambiente digital muito por conta da necessidade ali pelas aulas remotas, até para poder estudar, para poder assistir a aula, apresentar seus trabalhos, ter um meio de comunicação com seus professores, seus colegas. E aí muitas famílias, se não a maioria delas, né, tiveram que disponibilizar algum equipamento porque foi um período longo de suspensão das aulas presenciais. Sim. Então é mais uma consequência que a pandemia nos trouxe, né? Ou seja, muitos dos adolescentes de agora estavam na escola naquele período e tiveram um acesso também franqueado por conta dessa situação que existiu e como uma forma de solucionar para fazerem as atividades escolares. Então agora é um desafio, né, de poder compatibilizar a proteção integral que nós precisamos enquanto família, enquanto sociedade, poder público, garantir para essas crianças e adolescentes, para que eles possam sim continuar usufruindo da tecnologia, mas em um ambiente digital seguro que não estava sendo. Sim. A ideia, inclusive, é de que crianças possam conversar com crianças, quer dizer, pessoas da sua idade, né? Hoje a gente vê umas assimetrias perigosas. Crianças de 2 anos falam com pessoas de 30, de 40, então aí já tem uma assimetria muito perigosa, né? Mas a ideia é essa, que os grupos funcionem dentro de uma faixa etária mais ou menos semelhante, né? Com certeza. Eu só queria aproveitar também o gancho da doutora Cristiane e lembrar também que o ECA Digital, aqui a gente fala muito sobre redes sociais porque é o que tem maior capilaridade. Sim. Mas ela não se limita, né? O ECA Digital, ele não distingue a sua destinação por tamanho de empresas. Sim. Então, qualquer aplicativo, serviço digital que seja de acesso provável, né, ou contínuo por crianças e adolescentes, inclusive, por exemplo, aplicativos de escolas, aplicativos de fins educacionais, de cursos de inglês, tudo que existe esse acesso do público infanto-juvenil e principalmente se existe um mecanismo de interação, seja chat, compartilhamento de conteúdo, mecanismo de comentário, isso todas essas empresas e plataformas também precisam observar, né, as novas obrigações do ECA Digital, seja em moderação ativa de conteúdo, seja nessa segregação, né, de interação por idades, como agora tu comentou, Ireneu, porque um dos pontos principais e mais aguardados é justamente esse, que o chat ele seja direcionado, que crianças falem com crianças, né, adolescentes falem com adolescentes e assim por diante. Exatamente, então essa é uma das grandes preocupações e motivações para o uso da verificação da idade. Eu acho que essa é uma observação muito importante, Dr. Luiz Carlos, de que não se restringe apenas às redes sociais, né? E aos principais canais que a gente tem aí conhecidos, né? E como é que fica nessa questão, por exemplo, o comércio digital? O e-commerce teve uma explosão nos últimos anos e crianças compram, né? Sim, né? E eu entendo que é um pouco mais difícil, né? Porque a criança, em tese,
nem poderia, né, fazer uma compra digital pela nossa e às vezes legislação o cartão atual. do pai, enfim, e compra um produto que não é destinado à criança. Né? Exatamente, ali ela acaba tendo acesso. Então, para mim ainda é um grande desafio a gente acompanhar nas próximas semanas. Mas também essas plataformas estão sob a vigilância do ECA Digital. Também, por exemplo, porque a exposição de produtos destinados a maiores de idade, como bebidas alcoólicas, como produtos, enfim, destinados a maiores de idade em geral, isso não pode ser mais tão facilmente acessado. Né? Quando eu entro no site do Marketplace, da plataforma, não pode ser tão fácil que um usuário sem identificação de idade, por exemplo, se depare com esse produto e consiga fazer a compra. Acho que essa é uma barreira muito importante, né? Porque o e-commerce hoje disponibiliza qualquer coisa que existe no mundo, né? Mas se os pais disponibilizam o cartão de crédito, né? Bom, aí fica difícil, essa é a né? parte sem a supervisão, né? Então aí fica realmente Mas tem também adolescentes difícil. Que têm lá um cartão para adolescentes e tal, que às vezes utilizam para isso, né? E aí pode ter acesso a bebida alcoólica, a cigarros, os vapes, que é hoje um problema seríssimo, né? Exatamente. Então vamos ter que vigiar também as plataformas de e-commerce. E os pais vigiarem o que os seus filhos também estão, né, eventualmente adquirindo, porque a renda provavelmente é repassada dos pais para os adolescentes, para utilizarem, né, até num cartão próprio. Né? Às vezes tem uma mesada que é depositada naquele cartão e... Exatamente. Enfim. O diálogo, né, o diálogo em casa é muito importante para trazer a eles, né, a realidade dos malefícios desses produtos todos e por que tem essa vedação, essa proibição. Não é uma censura por censura, né? É porque realmente não é adequado. Saber onde o adolescente está gastando esse dinheiro, né? Esse vai ser eu acho que um grande problema que nós vamos ter aí, porque tem muita oferta de muita coisa, enfim. E hoje, por exemplo, qualquer criança entra em qualquer site, está... O conteúdo de pornografia também, pornografia né? É aberto, demonstrado, né? Os malefícios que traz para os adolescentes e para as suas relações. Então, tudo isso tem muita conotação e fundamento na própria medicina, na psiquiatria, na psicologia, que nos trazem elementos importantes, né? De que esses conteúdos, eles são muito prejudiciais para crianças e adolescentes. E precisa ter uma maturidade para acessar eles. Isso vai trazer consequências para as relações, né? O respeito ao parceiro, à parceira. Tudo isso parte a partir também de um certo acesso a um conteúdo inapropriado que traz parâmetros de relação também inadequados, né? Então, nós estamos em um momento de feminicídio, nós vemos tanta misoginia, né? Então, nós precisamos estar atentos a todos os aspectos que possam levar a uma geração que venha com conceitos errados a respeito, né, de relações pessoais. Tem uma coisa muito errada aí na formação dessas novas gerações, né? A gente tem feito vários programas aqui sobre essa tragédia, essa epidemia do feminicídio. E aí uma coisa que me chama sempre a atenção é a idade dessas pessoas, né? 28, 30. São pessoas muito jovens, às vezes menos, 20. O estupro coletivo, né? Tivemos coletivo, adolescentes com adultos. Adolescentes envolvidos em crimes de estupro e tal. Então, assim, parece que tem uma cultura misógina circulando por aí. Com certeza, nas redes sociais já se apurou isso. Né? Ensinando a violência, como, enfim... E agora tem que ser banido pelas próprias plataformas. Porque aí se diz assim, não, mas esse é um problema cultural, nós temos que resolver pela educação. Sim, mas enquanto isso, os nossos adolescentes estão sendo educados por esses perfis, por esses sites, né? A cultura nasce em algum lugar. Né? Nasce em algum lugar. Ninguém nasce estuprador, ninguém nasce misógino. Aprende-se, né? Assim como se aprende a ser racista, enfim. Tudo isso se aprende em algum lugar. Se não é na família, é nas redes. Por falar em redes, por falar em empresas big techs do setor, coisas que têm demonstrado maior colaboração com esse novo estatuto digital. Vamos dar alguns nomes aí. Por exemplo, eu mencionei o caso do WhatsApp, que eu recebi ontem essa comunicação e tal. Outras redes que têm demonstrado alguma boa vontade, colaboração? O Google também fez uma forma de controle parental, até onde eu tenho conhecimento. Já tinha antes da promulgação? Não, depois. Depois. Nesse período justamente da vacatio legis já traz um controle
Me parece que o YouTube também já tem algo sobre baixar vídeos com algum tipo de restrição por parte dos pais. O próprio Instagram também já oferece algum tipo de controle pelos pais. E precisamos ouvir a Agência Nacional de Proteção de Dados sobre isso, para uma informação bem atualizada no momento atual sobre que outras ferramentas já estão sendo implementadas. E para isso já digo que teremos um evento no dia 23 agora de março, um seminário virtual. Organizado então vamos pelo falar, Ministério Público. Isso, vamos falar de ambiente digital no ambiente digital, né? Porque teremos palestrantes lá da NPD, do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Vai ser através do YouTube do CEAF e vamos ter, quem sabe até lá, já o regulamento e maiores informações para responder a todos esses questionamentos. Esse é o objetivo do seminário. Nós vamos começar falando um pouco sobre a atuação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, vamos falar sobre a SaferNet, que é, né, uma instituição que já há muito tempo se debruça em receber denúncias e fazer também um trabalho preventivo e de informação de qualidade para a sociedade, para a educação, os profissionais de educação, sobre como trabalhar essas questões na escola. Ministério Público Federal, porque não vai ser só o Ministério Público Estadual, vão ter questões internacionais que vão ser da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Vamos ter, então, esses representantes lá dos comitês e da própria Agência Nacional de Proteção de Dados, falando então sobre as últimas notícias, né, para a implementação do ECA digital, um delegado também trazendo, que já participou de um laboratório dos crimes cibernéticos a nível nacional, e uma psicóloga falando, né, o excesso de telas e todos esses malefícios, né, a partir do ambiente digital e que precisamos proteger as crianças e adolescentes. Então vai ser pelo YouTube do CEAF, do Ministério Público. Importante. Ministério Aberto Público, à sociedade. Ministério Público do Rio Grande do Sul, que tem feito um trabalho muito bom, né, de acompanhamento, de predição, inclusive de casos que podem vir a desenvolvendo ferramentas para tentar identificar casos que podem evoluir, né, para algum tipo de violência, enfim. Já falamos sobre isso aqui nesse programa, é um trabalho muito bom. E a Polícia Civil tem feito também um trabalho muito bom aí, desbaratando quadrilhas de abusadores, de gente que negocia conteúdo pornográfico com crianças e tal. Para a Polícia Civil, essa também vai ser uma ferramenta muito importante, né, para ajudá-lo a localizar essas pessoas. Né? Com certeza, porque vai facilitar, então, que a gente apure a autoria, né, com base na facilidade e também, consequentemente, né, prevenindo crimes. Eu acho que o grande mote dessa lei é a prevenção. Que esses crimes não aconteçam, que o acesso seja mais difícil, que menos crianças fiquem expostas, né? E caso, né, nos casos que acontecer, então, que a plataforma seja obrigada a desde já noticiar e informar esses dados para que a gente possa, então, fazer a apuração criminal desses fatos. Hoje, doutora, nós temos casos aí de adultos se fazendo passar por adolescentes. O criança cria lá um avatar, um personagem, enfim, e ele entra num grupo lá de adolescentes e tudo, e acaba muitas vezes se infiltrando ali, levando isso para o mundo real, para um encontro físico, enfim. Bom, as crianças não poderão entrar em grupos de adultos. E os adultos, em relação aos grupos infantis, vai ter algum tipo de controle também? Contrário? Um adulto que entra num grupo infantil? Sim, os grupos serão filtrados, então, pela idade, para que se mantenham entre si, né, entre os seus, não tenham, justamente, são pessoas infiltradas, com interesses escusos. Ele põe lá que tem 12 anos. O adulto não está interessado no último joguinho, não está interessado no mesmo programa de televisão, ele está ali... caçando ali, exato. Tá? É um predador. Ele está fingindo que tem um interesse em comum para se aproximar, ganhar confiança daquela criança, eventualmente ainda oferecendo uma recompensa de joguinho, oferecendo alguma coisa, que também foi uma das providências adotadas, né, para tentar evitar esse tipo de barganha quase, né? É o que antigamente a gente poderia pensar do adulto na frente da escola oferecendo doce para a criança. Sim. Esse, hoje em dia, é esse. Ele está no grupo, oferecendo algum benefício para aquela criança, se aproximando, ganhando confiança, para então, né, cometer os crimes contra ela. Esses desafios que surgiram nos últimos anos, que levaram algumas crianças e adolescentes à morte, né? Com esses desafios, né? Essas propostas de coisas perigosíssimas e que acabam
resultando até em morte muitas vezes. Agora são 10 horas e 39 minutos, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui, em seguida voltamos com mais um bloco do Ponto de Conexão, falando hoje sobre o ECA Digital. Foi a notícia do dia, foi o assunto do dia, e a gente vai tentar entender um pouco mais aqui como vai funcionar essa nova legislação. Já voltamos. Estamos de volta com o Ponto de Conexão, falando hoje sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, o ECA Digital. Estão comigo aqui ao vivo no estúdio para falar sobre o Estatuto. Aqui no estúdio, Luiz Carlos Gomes Filho, advogado, especialista em Direito Digital. Alice Fernandes, delegada de polícia, titular da 3ª Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Porto Alegre, e Cristiane Delamea Corrales, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, Infância e Juventude do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nós falamos sobre redes sociais bastante aqui no primeiro bloco, mas, como bem lembrou aqui o advogado Luiz Carlos Gomes, tem também aí o ECA Digital alcança aí, tem um alcance muito maior. Pega aí todas as formas de comunicação no meio digital que exigem a interação, a participação de criança. E temos aí a questão dos jogos digitais, que hoje muitas crianças passam horas, muitas horas, e esses jogos são interativos, elas entram em rede com outras crianças, né? Então, e adolescentes, enfim. E ali não são só jogos, elas não só jogam, elas também conversam, trocam informações, fazem bullying, quer dizer, muita coisa acontece nos bastidores desses jogos. Os jogos digitais também estão na mira do ECA Digital. Com certeza, Irineu. A gente estava conversando aqui antes que algumas das maiores empresas de jogos já vêm implementando, né? Roblox passou por isso em janeiro e literalmente jogou o holofote sobre esse tema da segregação de idade, da importância de termos grupos separados. A própria empresa... Sim, perfeito. Já antecipando esse movimento do ECA Digital. Sim. E trazendo um movimento regulatório que aconteceu na Oceania também. Então, eles trouxeram aquelas mudanças aqui para o Brasil, testaram o mercado com alguns meses de antecedência, fica o recado também, né? É o que deveria ser feito, inclusive. Mas o fato é que outras empresas, como Riot Games, como Rockstar Games, eles vêm também seguindo essas determinações muito bem de implementação de verificação de idade, de segregação de chat, porque, de fato, como bem trouxestes, né? Hoje não são mais jogos single player, né? Como a gente falava. Sim, aquele joguinho entrava ali, né? Exatamente. Mario Kart e tal. Não, hoje é bem mais complexo e sofisticado. Verdadeiras ferramentas sociais. A internet, ela veio também possibilitar que o jogo deixe de ser só... continua sendo, aliás, uma diversão, mas também vira essa ferramenta de interação social e que sim tem um espaço muito importante na vida do jovem. E também não só é uma rede social, né? Então isso precisa ser endereçado de alguma forma, né? A gente não pode ignorar eles como uma ferramenta de interação. De nada valeria se a gente só implementasse o ECA Digital para as grandes plataformas, para as ferramentas de comunicação e esquecesse dessas funcionalidades que são muito importantes nos jogos. As bets estão nessa também? Bet já não é direcionado para menor de idade, né? Então, não pode, já não podia. Já não podia, continua não podendo. Sim, mas muitos passavam ali com 16, 17 anos, entravam, né? Ou não? Não poderiam, não poderia. Já burlavam, digital, né? Exatamente. Mas já havia um controle mais rigoroso do acesso ou não? Olha, o controle não existia, mas se fossem surpreendidos já, também, né? Sofreriam alguma sanção. Quem vai fiscalizar o cumprimento dessas regras? A Agência Nacional de Proteção de Dados, basicamente. Eles que têm uma equipe técnica responsável por isso, foi eleito pelo Poder Executivo a nível nacional, né, para ser canalizado nessa agência, então, que agora recebe uma estrutura, né, para vencer esse grande desafio. Mas, claro que existem outras instâncias, né, como a Polícia Federal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. Então, a própria Polícia Estadual, conforme a situação também, né, de acordo com a dimensão que o fato tomar, se vai ser um fato aqui no território nacional, ou se vai ter alguma interface com
algum outro país ou não, porque sim, estava acontecendo isso, né? Imagens, informações de crianças e adolescentes estavam também sendo compartilhadas ou até mesmo vendidas, né? Uma atividade lucrativa para vários países do mundo, porque né? é um mercado da mundial. pornografia infantil. Existe um mercado mundial para isso. Né? Exatamente. Importante comentar, doutora Cristiane, também, até para quem está nos assistindo, que a estrutura também inaugurada pelo Estatuto original da década de 90, ela continua existindo. Né? As delegacias continuam acolhendo as vítimas, familiares, e, claro, a NPD assume esse papel institucional de centralização das denúncias. E, posteriormente, claro, da apuração dos fatos, da instauração de processos administrativos contra a plataforma e aplicação de multas. Mas também continua existindo, claro, toda essa estrutura, né, policial para dar o suporte e o acolhimento necessário. São várias estruturas concomitantes de forma a justamente conseguir essa proteção integral, né? Temos o âmbito criminal, o âmbito administrativo, também, com certeza, né? com certeza. Tem que ter a delegacia, tem que ter a polícia. Embora a gente tenha a delegacia online, que é um meio ótimo, que facilita muito o recebimento de denúncias, canais de denúncia também variados, telefone, WhatsApp, todos os meios. É importante ter, porque às vezes tu precisa de um acolhimento, de uma conversa frente a frente, de um esclarecimento que às vezes não é só jurídico, é também um encaminhamento social. E para isso a gente tem então as delegacias físicas abertas 24 horas para receber as pessoas. Hoje à tarde, conversava com um colega, ele me dizia assim, eu tenho filhos adolescentes, já tenho as contas funcionando e tal, e agora o que eu faço? Eu vou lá, eles fecham a conta, abrem outra. Na prática, como é que funciona isso? Como é que Meu maior conselho para os pais, mães responsáveis que estão nos assistindo é, além da conversa, também se atentar às ferramentas, né? Pegar o celular, entender como é que as plataformas trazem essas novas ferramentas de controle parental, de supervisão parental principalmente, né? E tenham essas conversas abertas. Se possível, né? Se preciso, peguem o celular dos seus filhos ali para juntos fazerem esse processo. Né? Transformem isso em um momento familiar. Entendo que essa abordagem positiva é o que acaba gerando um maior resultado. Mas isso aí, doutor, valeria para as novas contas e para as antigas que já estão lá com a idade fake, como é que faz? Daí tem que... As plataformas têm tecnologia para monitorar isso, inclusive suspender ou bloquear contas de menores, mesmo que elas já estejam na plataforma, que elas já existam. Inclusive, puxando também para o mercado de jogos, ali do qual eu sou muito próximo, os jogos já estão fazendo isso também. Algumas empresas reclassificaram a classificação indicativa dos seus produtos, seus jogos, e usuários com idade identificada menor do que o limite, do que o corte, tiveram já suas contas suspensas. Mas eles fizeram uma atualização, digamos assim, das contas. Foi necessário fazer uma atualização. Acho que é nesse sentido que o Irineu traz. Tipo, o Roblox fez uma atualização das contas. Porque vai ter que passar um pente fino em todos esses milhões de usuários. Fazer com que eles realmente prestem as informações para fazer o confronto entre o que foi informado e o que é a realidade, né? Então, isso ainda estamos num processo. O Facebook, por exemplo, tem bilhões, desculpe lhe interromper, tem bilhões de usuários. Ele vai ter que filtrar tudo isso para saber quem tem 16 anos, quem tem mais, quem tem menos. Exatamente. Vai ter que criar uma outra forma de É um desafio gigantesco. Um novo cadastro. Um novo cadastro. Talvez recadastrar todo mundo. A empresa tem algumas tecnologias porque que lá a hoje criançada são toda está com 18, 20, 30 anos. Né? E agora, como saber quem tem 12 ou 30? Pelo conteúdo consumido. E daí esse é o ponto talvez benéfico dessa personalização de conteúdo. Mas tem crianças de 12 anos consumindo conteúdo pornográfico. Bom, daí sim vai ser um problema para a gente endereçar e entender o que sai um pouco da curva. Eu fico tentando entender isso, como é que vai recadastrar todo mundo. Claro, para as novas contas, perfeito, já começa com o pai ao lado e tal. Mas e os que estão lá com a idade falsa, né? O posicionamento mais recente, tanto da Meta quanto da ByteDance, que é o dono do TikTok, explicando que eles têm implementado mecanismos e tecnologias de machine learning, de inteligência artificial, para conseguir entender melhor o comportamento do usuário e determinar essa idade, mesmo que ele não passe por esse recadastramento. Então, existe uma expectativa, claro, nos próximos meses, né? A gente está tudo projetando aqui cenários, mas de que
esses usuários sejam notificados ou tenham até mesmo suas contas suspensas até que seja verificada a idade real. Sim, seria interessante. Claro que usar a tecnologia para isso também. Para isso também. Perfeito. Claro que as famílias mais presentes, os pais mais presentes vão sentar com seus filhos, vão recadastrar, vão fazer um novo cadastro. Mas e aqueles que estão aí mais soltos na vida e não vão fazer, né? Vai ter de haver uma busca ativa para saber quem tem mais de 16, menos de 16. Escolas podem participar, podem ajudar. Qual é o papel da escola na fiscalização e na implementação da educação digital, né, que já tinha um papel importante. 2026 é o ano da implementação da BNCC computacional nas escolas, que é muito além de ensinar o uso da tecnologia em si, de entender o uso, é muito mais a conscientização, a educação digital a tornar cidadãos digitais, né, conscientes de todas as responsabilidades e os riscos, fazendo-os refletir sobre isso. Então, a escola é um espaço muito significativo também para que eles entendam a importância, né, desta oferta que está sendo feita, que parece uma restrição e uma censura num primeiro momento, mas que é muito além disso. É uma proteção, né, para que eles estejam num ambiente efetivamente seguro, acessando a tecnologia, mas sem descuidar da proteção e da segurança. Isso é fundamental. É fundamental estar atento a tudo que está acontecendo lá, né? Porque, enfim, vão haver responsabilizações, enfim, e quem descuidar disso vai ter um custo a pagar, né? Então é importante que todos estejam ligados nisso e participem. Já falamos na regulamentação, ela deve entrar talvez amanhã ainda, tomara, né? Tomara que seja rápida, mas a partir disso as empresas vão ter um prazo, como é que vai funcionar isso? É imediato, já entra em vigor? Em vigor entrou hoje, né? Exatamente. Mas aí vai ter um prazo para se adaptar? Como é que vai funcionar isso? Na verdade, o prazo já existia. Porque elas vão ter que desenvolver tecnologias, né? Nesses 6 meses já tiveram tempo para isso, né? Exatamente. A lógica é essa, assim, esses 6 meses entre setembro e agora foram dados às empresas justamente para isso. Então, quem ainda não cuidou disso está bem atrasado e por isso a importância também, claro, né, de uma análise técnica. Porque o ECA Digital, o texto dele, ele não traz ainda, sem essa regulamentação, uma determinação específica. Por exemplo, a idade tem que ser verificada por reconhecimento facial. Sim, não entra nesse detalhe. Não entra nesse detalhe. As plataformas, os provedores de serviços digitais, eles ainda têm uma liberdade, dentro ali dos limites da lei, claro, mas de determinar que ferramentas que vão ser implementadas, como que elas vão interpretar as obrigações da lei nos seus próprios negócios. Então, a expectativa, claro, que com essa regulamentação venha essa atualização, enfim, né, acabe com essa dúvida. Mas o ponto é que hoje essas plataformas têm essa liberdade ainda maior. Sim. Agora, e o detalhamento, doutora Cristiane? O que nós precisamos detalhar melhor, pelo que a senhora leu do ECA Digital e tudo? O que precisa ser melhor detalhado? Eu penso que o principal ponto é este que tu trouxeste na pergunta anterior, que é o que nós vamos fazer em relação às contas já existentes. Eu acho que esse é o grande desafio, a grande pergunta para mim, né? Que não sou uma técnica no assunto, né, da tecnologia, né, que tenho menos experiência ali do que o doutor. São bilhões de pessoas nessas redes. Mas, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um questionamento ano passado no encontro de promotores em Curitiba, promotores da infância e juventude, que era justamente sobre a proteção no ambiente digital, logo depois do ECA, e tivemos a oportunidade de perguntar para alguém do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e eles ainda não tinham essa resposta. Não. Então, esperamos pela regulamentação sobre isso, e também vai ser um dos questionamentos que vamos fazer no dia 23, na segunda-feira, lá no nosso seminário virtual, porque vamos ter pessoas ali que vão conseguir nos responder sobre isso, de que forma pretendem resolver, para que não fiquem para trás essas crianças e adolescentes, porque não é um número tão pequeno. Nós sabemos hoje, né, que um número muito expressivo de crianças e adolescentes estava, além de ter acesso ao ambiente digital, estava tendo acesso às redes sociais. E para isso, provavelmente, a maioria colocou que tinha 18 anos ou mais. Sim.
Mas muitas dessas empresas vão perder parte da sua base, que é muito importante. Elas faturam com isso, né? Vendem a publicidade baseado nos números que elas oferecem, né? Vão perder alguns assinantes. É um conflito de interesse, claro, né? E um desafio para as plataformas encontrarem novas formas de monetizar os seus negócios, enfim, de manter a operação rentável. Eu entendo que as duas coisas elas podem caminhar em conjunto, né? O ECA Digital ele não vem proibir o acesso, ele não é uma restrição, ele não é nenhum tipo de censura. Pelo contrário, ele é uma garantia a que o ambiente que aquela criança, que aquele adolescente acessa, tenha a proteção adequada. E claro, cabe à plataforma se readaptar, repensar o seu modelo de negócio, repensar a forma como a publicidade é direcionada, por exemplo, para que continue, né, sendo relevante ao ponto de ser acessada e também, né, procurada para esses anúncios. Podem até descobrir aí um novo segmento, né, focado aí nesse público, enfim, com anúncios voltados para ele. A doutora Alice falou na questão do trabalho conjunto aí da Polícia Civil com o novo arcabouço digital, jurídico. No caso de um pai, por exemplo, que não tem uma mãe, não tem afinidade nenhuma com a internet, não sabe mexer no computador, não sei, e a gente sabe que existe muito isso, mal usa o celular para falar como o telefone e tal. Ele descobre que o filho está fazendo alguma coisa errada, mas ele não sabe como notificar a empresa, a plataforma sobre isso. Pode ir lá na delegacia da criança e vocês daí fazem a interação com a Associação de Proteção de Dados? Como é que funcionaria? Com certeza. Além dessa questão de registrar o fato para ser apurado criminalmente, a gente também pode auxiliar nas formas de denúncia direta na plataforma, também do pedido para retirar aquele material do ar. Todas essas providências podem ser adotadas caso ela não saiba fazer. Sim. E também, ao mesmo tempo, né, sempre é importante, a pessoa já pode ir com o celular, com o notebook, o tablet, para a gente já verificar na hora, né, a fim da gente coletar também todos esses elementos de prova antes, né, de fazer a denúncia, antes de se perder esse material, porventura. Porque por mais que agora, né, a gente tem essa garantia de que as plataformas irão guardar, mas até então a gente tinha esse problema, que quando a gente ia ali pedir e verificar, os pais, com razão, né, pediram para aquele conteúdo ser removido, né, com a diligência que é necessária, mas daí, para fins de persecução penal, acabava ficando inviável. Agora a gente tem essa garantia, claro, vamos verificar como é que vai ser na prática, quais dados exatamente vão ser guardados, por quanto tempo. Isso entra na regulamentação do detalhamento. Isso tudo. Porque nem todas as famílias têm o chamado letramento digital, né? Alguns pais não acompanharam, os filhos estão muito mais avançados e tal. De repente ele não vai saber fazer a denúncia lá na plataforma. Bate lá na porta da doutora Alice e faz a denúncia. Exatamente. É uma ideia boa, né? De ter essa... Até porque na dúvida se tem um crime ou não, é importante realmente comparecer na delegacia para verificar se não tem, né? Até por desconhecimento, muitas vezes a pessoa tem a impressão de que algo está acontecendo, mas não sabe exatamente o que pode configurar. Então é importante né, que a autoridade policial veja com antecedência, até para coletar a prova, como a doutora Alice disse. Não, e até como a gente falava aqui no intervalo, né? Às vezes a conversa tá ali, é uma conversa de madrugada, com uma pessoa com uma idade não compatível, com quem não deveria estar tendo uma conversa, e as mensagens estão todas apagadas. Tu não sabe o conteúdo, tu não pode dizer que ali tem um crime, que tem um aliciamento de menor, que tem um estupro. Tu não sabe, mas é estranho, ligou um alerta. Então isso é uma coisa importante, que às vezes as pessoas acham que para comparecer numa delegacia tem que ter um crime, tem que saber quem é, que senão eu tô cometendo um crime e imputar algo a alguém sem ter certeza, né? O errado sou eu. E não é assim. Tu tem uma suspeita, tu tem elementos, nos traga. O trabalho de investigar e dizer se é crime ou não é da polícia e posteriormente do Ministério Público ao denunciar. Então não fiquem temerosos de, estou incriminando alguém que não merece, que não deve, que nada aconteceu. Não, o nosso compromisso sempre é com a verdade. A gente não tem
compromisso de incriminar pessoas aleatoriamente. A gente quer descobrir o que de fato aconteceu e muitas vezes a gente vai chegar, às vezes, em condutas inadequadas, mas que não caracterizam crime. Mas isso também depois de uma criteriosa investigação, tanto em meios digitais como as técnicas antigas de ouvir as pessoas, conversar com elas, né? Saber o que está acontecendo de fato. Ainda funcionam muito bem, né? Funciona, As técnicas antigas, mas sim, elas se complementam, né? Se complementam, claro. E isso aí é verdade, né, delegada? Muitas vezes a família às vezes fica em dúvida, se vai, como é que eu vou denunciar o vizinho, o vizinho conhecido, amigo da família? Será que eu não estou fazendo uma calúnia? Né? Mas deixa para a polícia investigar isso, né? Leva a informação. Né? A polícia vai investigar, o Ministério Público vai atrás, né? E se o vizinho não estiver fazendo nada errado, tá tudo bem, não vai acontecer nada. Bem, mas vamos estar protegendo. E se estiver, ele vai, aí ele vai responder por isso. Vamos estar protegendo, é importante. Não é criar um clima assim de caça às bruxas, de terror, não é isso. Não é sair caçando todo mundo, denunciando todo mundo. Mas é estar atento aos sinais que estão aí, muitas vezes estão na nossa frente e a gente não percebe, né? Muitos pais viram isso acontecer com as suas filhas, enfim, e descobriram depois. Não, mas né, conversava com fulano na internet até a madrugada inteira. Sim. E não percebiam que aquilo ali era um comportamento inadequado. E a gente tem casos aí, vocês falavam no intervalo, né? Meninas de 9 anos, né, atravessando a noite, conversando com estranhos. Porque o estranho hoje não é aquele que está ali na rua, na esquina, na porta do colégio. É um personagem, muitas vendendo vezes. drogas, né? O estranho pode estar no quarto da criança ou do adolescente na madrugada. Sim. Esse é o que é mais aterrorizante nesse mundo moderno que nós estamos vivendo, é isso, né? Que a selva escura e perigosa não é mais a rua, né? Pode ser o quarto, né? Aquele local que era seguro, que era o local que o pai ficava tranquilo. Meu filho não está na rua, está no quarto dele, lendo, vendo TV, vendo um filme. Não é mais assim. Eram os perigos da época que veio o ECA. Exatamente. Quando o ECA surgiu, exatamente. E justamente por isso, a importância de nós estarmos tendo conversas e debates como esse, né? Levar a mensagem. Essa tomada de consciência das famílias é muito importante. E a falta de letramento, como bem comentou, Irineu, na minha visão, isso é suprido, ou deveria ser suprido também por uma atuação da escola, por uma atuação do terceiro setor em geral. Sim. Porque esse ambiente de proteção à criança e adolescente precisa transcender a obrigação da família. Eu não quero retirar dos pais essa obrigação de cuidado, mas também criar esse ambiente favorável a essa tomada de consciência sobre os perigos, né, de que um estranho pode sim estar conversando ali com a criança, com o adolescente a qualquer momento do dia, muitas vezes enquanto está na escola, enquanto está longe da supervisão parental, de noite, enquanto os pais vão dormir. Então tudo isso acaba passando por aquela corrente que a gente estava conversando sobre o engajamento das famílias, né, sobre buscar mais sobre o tema. Pesquisar sobre o ECA digital, pesquisar, sim, sobre a importância de implementar essas ferramentas, a importância de cuidar, sim, o que seus filhos fazem na internet. Não por uma questão de responsabilidade penal, né, mas por autocuidado mesmo, por pura proteção. Bom, hoje, durante o dia todo, a gente ouviu falar muito sobre isso, todos os jornais, todas as televisões falaram disso o dia todo, e nós estamos aqui a essa hora da noite, 11 horas e 5 minutos, continuamos falando sobre isso. Mas isso aqui daqui a pouco vai arrefecer, vai se falar menos e tal. Não seria o caso de se pensar numa campanha nacional de esclarecimento? Isso está previsto, vai ser feito. Uma campanha de esclarecimento aos pais, aos professores, enfim, de que agora existe essa legislação, existe essa ferramenta, como eles podem agir, como podem fazer. Não precisamos ter um pouco mais de informação sobre isso, porque esse assunto vai morrer na mídia daqui 2, 3 dias, né? Eu penso que não vai tão facilmente, porque vão vir muitos casos à tona que vão reforçar o quanto era necessário esse regramento que agora está entrando em vigor hoje, né? Então, eu penso que vai justificar muito, né, o quanto era necessário um marco regulatório como está acontecendo. Você acha que os pais vão descobrir, por exemplo, agora, sim, conteúdos inadequados que os filhos acessavam, conversas clandestinas que eles tinham? Isso pode aparecer e os pais podem se surpreender com isso? Eu penso que sim. Aí um pai ou uma mãe comenta com outra família e aí isso vai
tornando mais significativo. O próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública também divulga esse tipo de material, o Ministério dos Direitos Humanos também, a nossa página do Ministério Público também faz uma divulgação importante sobre isso. Como eu falei, a BNCC computacional está sendo implementada esse ano nas escolas, então esse tema vai ser obrigatoriamente tratado lá. O Ministério Público também vai fomentar para que os profissionais de educação trabalhem isso em todas as redes, na pública e na privada, né? Então, eu entendo que todas as instituições vão trazer a sua contribuição, né? É um movimento coletivo mesmo, e essa Agência Nacional de Proteção de Dados, ela está, assim, evoluindo. Talvez não saibamos ainda todos os resultados, estamos nesse suspense da regulamentação, mas tem sido meses de muito trabalho para eles, né? E a doutora Kim bem trouxe o que as empresas já estão também se empenhando para isso, o que demonstra que já sentiram que é um ambiente de cobrança mesmo, de fiscalização sobre o que está ali no ECA Digital, né? Então, eu penso que não há um espaço para contar assim com que vai ser flexibilizado logo ali, né? Eu penso que não há um ambiente para isso, porque nós chegamos num limite, né? De falta de regulação, em que agora nós não vamos conseguir mais retroceder. E era uma demanda de toda a sociedade, né? Todos nós vínhamos cobrando isso há tanto tempo, há tantos anos, e agora, enfim, conseguimos, né? Então, bom, agora vamos ter que esclarecer melhor tudo isso, vamos ter que prestar mais atenção às campanhas, enfim, ao que as escolas estão fazendo. Agora são 11h08, a gente vai fazer um breve intervalo, em seguida voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão, falando hoje sobre o ECA Digital, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Já voltamos. Estamos de volta com o último bloco do Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Hoje estamos falando sobre o ECA Digital, que entrou em vigor hoje, nesta terça-feira, 17 de março, depois de um longo tempo de estudos, discussões, debates, enfim, finalmente chegamos a esse marco legal que é fundamental, vai ser fundamental, é um avanço extraordinário aí na proteção à criança e ao adolescente no Brasil. Acho até, me atrevo a dizer que o Brasil dá uma lição aí para muitos países até desenvolvidos, enfim, de como tratar e abordar essa questão, tal como o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá na década de 90, 35 anos atrás, também deu ao mundo essa lição de cuidado com as nossas crianças. Claro, nem tudo são flores, de lá para cá muita coisa aconteceu, a gente sabe que muitas dessas leis muitas vezes não conseguem ser implementadas na sua totalidade, enfim, mas temos um marco agora e vamos ter que avançar. Como é que a gente avança agora, a partir de agora, para que isso não caia no esquecimento, não se torne letra morta, não venha a ser uma daquelas leis que não pegam no Brasil? Por onde a gente começa, doutor Luiz Carlos? Uma campanha nacional? A gente viu aí campanhas memoráveis, né? No caso aí, você lembrava no intervalo da Lei Seca no Brasil e outras campanhas que tiveram muito. Hoje temos aí uma campanha acontecendo sobre o feminicídio, que começa também a já levar a opinião pública, né, um pouco de preocupação sobre essa questão. Esse assunto não pode morrer, né? Como não deixar que essa conquista se perca? Perfeito, Irineu. Complementando o ponto que a doutora Cristiane trouxe no bloco anterior, eu acredito muito no poder da campanha publicitária na grande mídia, né? No veículo de grande alcance, falo aqui de TV aberta, falo de rádio, principalmente no interior, para que a gente consiga alcançar essa tomada de consciência, né? Que pais, que responsáveis legais entendam um pouco mais sobre redes sociais, um pouco mais sobre como aquela criança pode sim se relacionar com pessoas não só do Brasil, mas às vezes do mundo inteiro, né? Através de uma tela de celular. Isso pode passar despercebido, né? Um comportamento fora da curva pode passar despercebido se o adulto não for treinado ou incentivado a olhar com cuidado para aquilo. Então eu acredito muito sim na força, né? Acho que o assunto não vai morrer por conta própria. Vamos sim ter uma enxurrada de casos importantes.
mas aliado a isso, acredito muito sim no poder de uma campanha bem elaborada, memorável, né, que vai trazer lembrança para gerações. Exatamente. E as próprias empresas também, as redes sociais, enfim, também devem fazer a sua parte aí, né, doutora? Com certeza. E o Ministério Público, através da capilaridade dos seus promotores e promotoras de justiça, também vai se engajar, né, nessa grande missão de divulgar, então, tudo o que está ali previsto, que nós devemos, em conjunto com as famílias, com a sociedade, com as instituições envolvidas, garantir para que realmente se realize. E eu já tenho solicitações dos meus colegas essa semana de materiais de subsídios, porque já estão sendo demandados em suas comarcas, né? Olha, então, isso é bom, uma grande união, um grande pacto, né, que nós precisamos fazer em todos os momentos, dando a nossa contribuição, mesmo que tenha uma campanha nacional, mesmo que não venha ela, né, nós precisamos colocar isso nas nossas pautas principais, né? E o Ministério Público também tem essa atuação em relação às escolas. Temos 12 promotores regionais de educação que atuam na matéria específica da educação e que também vão trabalhar essas questões no decorrer do ano para fortalecer realmente uma conscientização das nossas crianças e adolescentes como usuários condizentes com a sua condição de pessoa em desenvolvimento e não como consumidores que estavam sendo encarados pelas empresas como um consumidor adulto que fossem, né? Então, essa é a grande mudança que nós temos hoje nesse momento. Mas o empenho de todos é muito importante. E de vocês aqui também de estarem trazendo essa pauta hoje. Com certeza a gente não vai deixar esse assunto morrer, vai trazer muitas vezes ele ao assunto, como já fizemos no ano passado, falamos várias vezes sobre esse tema e voltamos a ele com frequência, porque a gente acha que é importante bater nessa tecla aí para manter as pessoas atentas, né? Talvez os adolescentes, as crianças que estejam nos assistindo, talvez não estejam mais assistindo nesse horário, enfim, mas que estão vendo aí, que viram o noticiário durante o dia, podem achar, né? Pô, estão nos tirando a nossa liberdade, não podemos fazer mais, ter acesso a isso ou aquilo. Mas aconteceu isso também quando se tirou o celular da sala de aula aqui no Rio Grande do Sul, né? Quando se tirou o celular da sala de aula, muitas crianças reagiram, e pais inclusive, famílias, enfim. Depois nós fizemos um programa na época quando isso aconteceu, quando a lei veio, foi implementada. Depois fizemos na metade do ano, ainda havia algumas resistências, e fizemos quando essa lei completou 1 ano. E aí era praticamente consenso, de que todos ganharam com isso, né? Até os próprios adolescentes e crianças haviam percebido que a vida deles tinha melhorado. É uma mudança cultural. Cultural importantíssima. Eles estavam se relacionando mais com os colegas no intervalo, enfim. Eu acho que talvez a gente possa ser um pouco otimista, mas pensar que talvez isso, daqui a pouco eles também vão entender isso, né, doutora? Sim, e eles daqui a pouco vão ser pais também, né? Então nós precisamos que as próximas gerações não passem, né, pelos riscos que essa passou, né? Então, que seja essa lei justamente um divisor de águas, né? Entre o que já aconteceu, e nós aqui, eu e a doutora principalmente, né, no sistema de justiça e na segurança pública, sabemos de fatos, né, muito graves e de muitas vezes prisão de autores de crimes, né? E ali tantas e tantas imagens de crianças e adolescentes que são apreendidas, né, nos computadores ali e que sabe-se lá que fim, aonde chegaram essas imagens, né? E o próprio cuidado da exposição das famílias também, né? Que é algo que tem vindo muito à tona, né? E que os pais também precisam estar refletindo sobre isso, né? Porque não há uma possibilidade da criança ou adolescente consentir que os pais usem nas suas redes sociais também a imagem das crianças e adolescentes. E o quanto isso, através da inteligência artificial, talvez possa ser o nosso próximo desafio aqui na continuidade também, porque já sabemos e temos casos em que há um mau uso também da imagem que circula ali na rede social. A senhora nos dizia no intervalo, inclusive, que uma campanha mais antiga do Ministério Público, acho que 2019, né? Isso. Já abordava essa questão e essa campanha... Uma imagem vira pesadelo. Uma imagem vira pesadelo, que eram os nudes, as imagens íntimas, né? Que a menina compartilhava, às vezes, com o namorado, enfim. E vira um pesadelo mesmo. Isso vazava para a escola, enfim, e infernizava a vida
da menina, né? Esses vídeos estão disponíveis na página do Ministério Público, Sim. ao acesso público, ainda É uma são campanha, atuais. é uma campanha do Ministério Público. É um programa institucional, Ministério E estão Público atuais. Educação Digital. Estão atuais, né? Isso continua acontecendo, a gente vê todos os dias. Infelizmente. Então, quer dizer que isso é muito importante que a gente não perca de vista isso, né? O bullying, por exemplo, ele está previsto aí no Estatuto, ele é uma das questões, né, que vai se perseguir. E ele hoje está muito pior, né? Porque antigamente o bullying se restringia ali ao horário da escola, enfim, a criança ia para casa, estava livre. Hoje não, né? 24 horas, ele vai para casa, mas continua a ser assediado pelo coleguinha, pela coleguinha, enfim. E aí isso vira um pesadelo. E muitas crianças depois ficam com esse trauma aí para o resto da vida, né? Imagino que os consultórios hoje de psiquiatras, psicólogos, enfim, estejam abordando tudo isso. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, agora 8 minutinhos. Queria então fazer uma última rodada aqui com vocês para a gente concluir sobre esse assunto. Foi um dia exaustivo, foi um dia cansativo. Vocês todos estiveram envolvidos com esse assunto o dia todo mundo falou sobre isso. Mas eu acho que a gente termina o dia com a satisfação assim, de ver que a gente deu um passo muito importante, né? Nós avançamos, criamos um marco legal. A partir de agora, todo mundo vai ter de trabalhar para que isso se consolide, né? Então, eu vou fazer uma rodada final aqui, vou começar pela doutora Cristiana, sobre expectativas, o que vem aí, o detalhamento, enfim, a regulamentação tão importante. Qual é a sua expectativa, as suas considerações finais? Bom, a minha principal expectativa é que nós, enquanto sociedade, realmente possamos considerar crianças e adolescentes como uma pauta prioritária, né? Como pessoas em desenvolvimento que devem ser protegidas em todos os ambientes que estiverem, né? Seja no ambiente real, mas principalmente no ambiente virtual, que a gente possa conscientizá-los sobre isso também, porque eles precisam também terem mecanismos próprios de poderem, com o seu amadurecimento, irem identificando também, entendendo o porquê de algumas restrições conteúdos não são próprios para eles, né? Nós já temos nos espetáculos, nos livros, o próprio estatuto traz essa questão da classificação etária, né? Então, nós só estamos adaptando para as peculiaridades do ambiente digital preocupações, restrições legais que nós já tínhamos, mas com todas as justificativas do ponto de vista protetivo. Mas é um trabalho coletivo e não vai ser efetivada a proteção integral a partir do ECA Digital se nós não contarmos tanto com o compromisso das empresas, com o poder público e todas as instituições que devem fiscalizar, com as famílias e com a sociedade. Acho que todos têm de fazer a sua parte. Doutora Alice. Também, de igual forma, expectativas muito boas. É um marco inegável a promulgação e a vigência dessa lei. Espero que a efetividade dela também o seja e que a família, né, então, utilize bem essas ferramentas de controle parentais agora colocadas à disposição para que possa trazer, então, ao conhecimento da polícia, eventualmente, o que ainda escapar de todas essas barreiras, né, que na prática a gente vê são barreiras ao cometimento de crimes e ainda o que escapar, que tragam para a gente tomar conhecimento e tomar providências, né. Essa participação da família para, junto com as Big Techs, né, possa proteger de modo efetivo as nossas crianças. Muito bem. Doutor Luiz Carlos. Pô, Irineu, tudo que a gente conversou aqui hoje mostra que até então as plataformas tratavam crianças e adolescentes como mini-adultos. Né? E não existia ali uma personalização do conteúdo, uma separação desse ambiente. Então, agora, com a chegada desse regramento, né, antes tarde do que mais tarde, então, a minha expectativa, compartilhando também os ideais das colegas, é muito positiva, assim, que essa pauta vire algo prioritário, vire uma pauta constante nas agendas de mídia, nas agendas de escolas, nas agendas de projetos do poder público, né? Que essa conversa sobre a extensão do nosso ambiente social também para o digital seja algo permanente e perene. E que isso não seja visto também, né, doutor, como uma política de governo. Foi esse governo do PT, ou enfim, que criou essa lei, né? É uma política de Estado, né? Ela tem de permanecer além dos governos que mudam, que vão e vêm, né? Que o próximo governo, seja ele
qual for, né, continue avançando nisso aí. Talvez a gente ainda tenha que avançar, dar mais alguns passos, né? Talvez tenhamos ainda que elaborar, aperfeiçoar essa lei, porque também a tecnologia avança muito rapidamente, né? E às vezes a legislação vai um pouco a reboque, vai atrás disso. A gente viu o que aconteceu com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele continua válido, é importante, mas se desatualizou nesse aspecto, na questão digital. Por isso vem agora a ser socorrido por esse novo arcabouço jurídico aí, que vai ser importante para fiscalizar. Mas o importante é também continuar avançando, né? Quer dizer, vamos ter novos desafios, a tecnologia vai inventar novas coisas e nós talvez daqui a pouco estejamos falando que o ECA digital está desatualizado, mas vamos ter de atualizar. Esse é até mais fácil de atualizar, né? Sim. Bom, eu queria, não podemos encerrar esse programa também sem lembrar que a gente, durante muito tempo, batalhou por isso, né? Discutiu muito isso, cobrou muito isso dos vários governos, enfim, e que agora ele está sendo implantado nacionalmente. É um programa do Brasil que deve atingir todos os estados. Claro que não vai atingir a todos da mesma forma, porque a gente sabe, o Brasil tem enormes desigualdades. Nós estamos falando aqui do mundo digital, de tecnologia digital, que em alguns lugares nem chegou, né? Tem alguns lugares que não tem nem luz elétrica, imagina a internet, né? Mas, enfim, em todos os lugares onde a internet chega, onde as crianças têm acesso, os adolescentes, enfim, existe agora uma lei para protegê-los. E essa lei nós vamos ter de fazer tudo para defendê-la, né, doutora? Isso mesmo. Nós temos notícias de fatos que envolvem crianças e adolescentes vítimas dessas abordagens de pessoas de dentro do país ou fora, em todas as regiões do país, né? Então, mesmo onde a internet é mais difícil o acesso, nós temos também fatos criminosos acontecendo no ambiente digital, né? Então, pode demorar um pouquinho mais, mas eu penso que estão todos tão atentos e eu tenho visto hoje, eu tinha até uma notícia de que o Ministério Público de Rondônia estava fazendo hoje à noite com a SaferNet uma capacitação sobre o ECA digital, assim como nós vamos fazer esse seminário virtual na segunda-feira, né? Então, são movimentos que estão acontecendo para aproveitar justamente esse momento em que a sociedade também está se voltando para essa pauta, para que nós possamos chegar ao número maior possível de pessoas conscientizando-as. Vamos só deixar mais uma vez aqui a lembrança, então, o recado aqui do seminário, que dia acontece, qual vai ser o horário? É digital, né? Todo virtual, né? Exatamente, virtual. Dia 23 de março, a partir das 9 horas, vai ser no turno da manhã e da tarde, pelo YouTube do CEAF, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, aberto para toda a sociedade, onde nós vamos contar também, então, com representantes das instituições a nível federal, que vão poder trazer todas as respostas que hoje, por não ter a regulamentação ainda divulgada, né, tornada pública, nós aqui não conseguimos debater, mas eu penso que vai ser um momento bem importante, por isso ficamos muito satisfeitos quando eles aceitaram esse convite, né, porque eu penso que aí nós vamos esclarecer dúvidas que só nos debruçando várias vezes, portanto, pelo ECA digital vai surgindo. Trocar em miúdos tudo isso aí, né, explicar, destrinchar essa questão, mas é importante também que a regulamentação venha rapidamente, para que as respostas também possam ser dadas a quem participar do seminário e fizer perguntas, porque as perguntas são muitas, a gente tem muitas dúvidas, todo mundo tem e todo mundo quer saber. Então, vamos ficar de olho nesse seminário e na regulamentação. Mas antes de encerrar o programa, eu tenho um recado importante para o nosso telespectador. A partir de amanhã, 18 de março, o nosso encontro no programa Ponto de Conexão é mais cedo. A partir das 9 da noite, o programa vai começar às 9 da noite, a gente se encontra aqui na Rede RS e vamos até às 10h30 da noite para discutir os assuntos mais importantes do Estado. Vamos trazer para o horário nobre da televisão brasileira a discussão destes temas, valorizando ainda mais
a participação dos nossos convidados e de nossos telespectadores. Lembro também que nos próximos dias aí nós vamos ter muitas novidades aqui acontecendo. A Rede RS vai anunciar uma série de novidades e a gente vai anunciando aqui ao longo da semana nos nossos programas. Eu quero muito, antes de encerrar, agradecer ao Dr. Luiz Carlos Gomes, a doutora Alice Fernandes e a doutora Cristiane Della Meia Corrales pela participação, pelas informações e o conhecimento que trouxeram aqui para a gente esta noite. Uma ótima noite para todos, até amanhã, no novo horário, não esqueça, 9 horas da noite. Eu espero a sua audiência, até lá então.